Péssimo com o microfone, então o pessoal do multimídia fica bravo comigo. Irmãos, boa tarde, graça e paz. Boa tarde. Graça e paz. Aê. Irmãos, é um privilégio estar aqui hoje, privilégio da gente bater um papo sobre liderança, olhando um pouquinho mais para o MP. E é bom também para rever amigos, né, colegas. Diogo já é o segundo mandato, né, como presidente, segundo. Como presidente é o segundo. Então, há bastante tempo a gente tem acompanhado o trabalho do Diogo aqui na região do Sínodo de São Paulo. É o Luiz, né, que é o meu presidente lá da minha federação, lá do extremo leste de São Paulo. Então, bom revê-lo, mesmo ali do lado, né, é difícil a gente se ver. A Késia, né, esteve conosco ali também no PMF, lá na Paraíba. Então, é muito bom rever alguns irmãos e conhecer, né, mais pessoas assim, da parte do Senhor. Bom, conforme a proposta apresentada, eu sou o presbítero Pablo, da Igreja Presbiteriana Armênia Shalom, depois eu posso explicar o porquê desse nome. Fica em Ferraz de Vasconcelos, eu moro em Poá, ali na região do Alto Tietê. Tá? Sou casado com a Lívia, ela está trabalhando, por isso que ela não está conosco aqui nessa tarde. Então, conforme a proposta apresentada pelo Diogo, nós vamos conversar sobre liderança jovem. E aqui, mais no finalzinho, a gente vai falar um pouquinho mais de cargo, assim. Mas a gente vai falar sobre liderança no aspecto de que todo mundo é líder. Pelo menos líder na sua vida você é. Né? E na igreja presbiteriana, toda a liderança ela é pastoral. Então, quando você assume um cargo dentro da igreja presbiteriana, você tem uma responsabilidade. E falando de mocidade local, a gente vai falar muito olhando para a mocidade local, do presidente ao tesoureiro, tem uma responsabilidade muito grande com os sócios arrolados, ou sócios colaboradores, ou aqueles que estão chegando. A gente vai falar muito sobre isso ainda, e o Diogo não me passou o tempo, então acho que 2 horinhas dá. Se eu perguntar ao jovem que faltou no último domingo, sabe que você vai lembrar? Pode ter um jovem que está faltando há 2 domingos, há 3 domingos, e às vezes a gente não sente falta. Não é? Isso é responsabilidade só do presidente? Não. Do vice? Não, de toda a diretoria. Então, a gente vai conversar sobre esse aspecto de liderança. Todos nós temos responsabilidades quando nós assumimos um cargo na igreja presbiteriana. Tá? Mas antes, para a gente... Acho que vou ter que pegar, que eu vou ficar virando um pouco. Aí eu vou tentar ajudar aqui. No contexto do trabalho das sociedades internas, os líderes são responsáveis pela elaboração de planos, acompanhamento e discipulado dos sócios, disposição sobre nomeações, delegações e convocações, além do relacionamento institucional com as demais instâncias. Nesse contexto, o guia de trabalho das sociedades internas busca nortear a liderança acerca da organização, da estrutura de trabalho e do cuidado com o próximo. O Guia de Trabalho das Sociedades Internas, o famoso GTSI. Quem já leu? Levanta a mão, por gentileza. Eu arrisco dizer uns 60% aqui leu. É o nosso guia, né? Como o próprio nome já diz, GTSI. Lá tem tudo sobre o trabalho das sociedades internas. Tá? Ou quase tudo. Aqui não tem... O conselho, o presbitério, o sínodo do Supremo Concílio pode nos ajudar em algumas situações que não estão previstas lá. Então, lá, o que faz uma diretoria da UMP local? O que faz um presidente de uma confederação sinodal? O que faz um segundo secretário? Sabia que nós temos um cargo que é responsável por relações públicas? Se eu perguntar aqui qual é esse cargo, será que vocês vão saber quem que é? Eu vou arriscar. Alguém sabe o cargo que tem a responsabilidade de relações públicas na UMP? O segundo secretário. Quando às vezes a gente pergunta, a pessoa fala, o presidente. Também, mas essa responsabilidade é do segundo secretário. E às vezes o pessoal acha que o segundo secretário é que nem o vice-presidente, né? Às vezes acha que não trabalha tanto, mas trabalha, desde que ele entenda a missão que ele tem ali. Tá? Então, por isso que o guia, pessoal, é fundamental. Terminando aqui, basta jogar no Google UMP GTSI, vocês vão achar esse documento. Tem de forma digital, é importantíssimo ter no celular, e a gente entender de como é que funciona. Quando nós vamos analisar um homem para ele ser presbítero, nós perguntamos sobre a Constituição da Igreja. Nós perguntamos se ele conhece a nossa Constituição.
Assim deveria funcionar nas sociedades internas. Não quer dizer que você tem que decorar o nosso guia, mas você deve conhecer. Quando você tiver que procurar algum assunto, você sabe o capítulo que está, você sabe a página que está. Então, é um documento muito importante, nos ajuda sobre o trabalho das sociedades internas. Mas vamos um pouco além. Aqui iremos identificar importantes pontos de todos os líderes, que todos os líderes devem trabalhar com excelência. Vamos conversar brevemente sobre o guia de forma funcional, visando diferentes formas de planejar e executar as atividades em prol do reino. Trabalhar com excelência. Aqui, senhores presidentes, quando vocês convocam uma reunião, vocês têm que mandar pauta dessa reunião com antecedência. Quando vocês, o primeiro secretário, quando ele vai elaborar a ata, às vezes tem a diretoria, o primeiro secretário, não, na semana eu termino e eu mando no grupo e aprova por lá. Poxa, eu já tenho a pauta, eu já posso deixar o esqueleto da ata pronto e deixar tudo ali preparado, que durante a reunião eu faço toda a escrita ali e eu entrego no final da reunião, no máximo no dia seguinte. Normalmente, no seu trabalho, você tem que entregar um relatório, uma petição, um projeto, você tem prazo, e lá você segue, senão pode custar o seu trabalho. Às vezes, na igreja, nós temos o entendimento que, por ser um trabalho voluntário, eu posso fazer de qualquer jeito, e não pode. Tá? Então, independente do cargo que você tem, nós precisamos fazer da melhor forma em que os jovens, em que qualquer pessoa já viu. Um relatório de um tesoureiro tem que ser, sabe, perfeito, porque mexe com dinheiro, começa por aí. Então, tudo que entra, tudo que sai, comprovantes, recibos, tem que estar tudo bem planilhado no PowerPoint, quando você for apresentar o relatório, tem que estar tudo muito bem organizado. Às vezes, quando tem congresso, o tesoureiro ele vai falar, ó, entrou R$1.000 e tem 500 no caixa. Não, e aí? Não, é isso. Não. Então, tudo que a gente for fazer, pessoal, na igreja, principalmente, e fora dela também, o nosso bom testemunho, a gente vai falar sobre isso, nós precisamos ter sempre essa visão, o trabalho com excelência. Aqui alguns versículos que vai nos ajudar sobre essa visão, sobre a liderança jovem. A Tito 2, de 6 a 8, diz, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo exemplo para eles, fazendo boas obras. E em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Então, nós precisamos tomar muito cuidado sobre o nosso testemunho, nós que estamos à frente do trabalho. Hoje, né, os influencers digitais, eles ditam regras. O que a Virgínia publica de manhã, à tarde não tem mais. Né, e tantos outros, eles ditam o que está na moda. Hoje, no seu ambiente de trabalho, será que você dita o que é correto lá? Será que lá você é uma referência? Quando um colega seu do trabalho está passando por um problema familiar, às vezes ele está pensando em se matar. Será que ele vai pensar assim? Eu vou procurar o Luiz, porque eu sei que ele é cristão. Eu sei que eu vou ouvir coisas boas dele. Eu vou procurar a Kézia, eu vou procurar o Diogo, o Everton. Será que somos referências por onde passamos? O versículo mesmo destaca o cuidado com a linguagem. Se tem um órgão que faz a gente pecar, é a língua. Como é que anda a nossa linguagem? Como é que andam as nossas rodas de conversa? Tem um pastor lá no presbitério, que é o reverendo Ronaldo, também diretor de seminário, do JMC, ele diz que nós temos que ter um apelido de empata-roda. Você chegar numa roda e falar, ih, Luiz chegou, ó, não dá para conversar sobre isso, mas não. Já participaram de algumas conversas em que você falou palavrão, a pessoa falou, não pode, cara, o Pablo está aqui, o Diogo está aqui. Então, será que nós somos referência a esse ponto de mudar o ambiente por onde passamos? Ou será que nas nossas rodas de conversa estão falando sobre adultério? Estão falando sobre tantas outras coisas, e está tudo bem, a gente não se posiciona. Então, essa liderança não é apenas na igreja, é principalmente fora dela. Então, nós temos que ter essa preocupação sobre sermos referências hoje no meio dos jovens. Aí, 2 versículos conhecidos, Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos, os quais dirás, não tenho neles prazer. Esse é o tempo de lembrarmos do nosso Senhor. Quando aqui diz lembrar, é no sentido de confiar no Senhor. Em muitas situações, quando nós esquecemos do Senhor, é pela falta de intimidade, é pela falta de comunhão, é pela falta de relacionamento com o nosso Deus. Por isso nós esquecemos, por muitas das vezes, porção da palavra dele.
Isso está muito próximo à apostasia, por exemplo. Então, quando a gente começa a se afastar, quando a gente começa a ficar longe do Senhor, a gente não tem mais vontade de ler, a gente não tem mais vontade de ler a Escritura, não tem mais vontade de orar. Às vezes fazemos aquela oração com sono, né? Senhor, abençoe meus pecados, amém, e dorme. Você não dedica ali 1 hora de oração, não acorda um pouquinho mais cedo para ler as Escrituras. Então, esse é o tempo de lembrar do Senhor. Esse é o tempo de nos aproximarmos dele, antes que cheguem os maus dias. E aí, 1 João 2,14, a parte B, jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. Imagina que é Deus falando isso com a gente. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. Não é o Zé da esquina que está falando. Não é a Maria que está falando. É Cristo, é Deus que está falando. Eu vos escrevi porque vocês são fortes. E por muitas das vezes nós fraquejamos, nós caímos exatamente pelo que nós conversamos antes, pela distância. Porque nós vivemos longe do Senhor. Somos presentes fielmente nos trabalhos de domingo na igreja. Mas de relacionamento estamos longe. Leitura da palavra, às vezes, é só aos domingos. Às vezes é quando o aplicativo te manda alguma notificação e você lembra que tem que ler. Você lembra que tem que orar. Então, nós precisamos viver essa força, esse vigor que temos enquanto somos jovens. Um pouquinho da nossa história, tá? Da nossa história da UMP. Não tem como a gente falar sobre liderança da UMP, sem conhecer um pouquinho da nossa história. Tá? Em 1936, o Supremo Concílio decidiu chamar todas as sociedades domésticas de jovem e as que viriam a se organizar de União de Moços Presbiterianos. Então, esse foi o nosso primeiro nome, União de Moços Presbiterianos. Todos sabem que, naquela época, as mulheres tinham toda uma dificuldade, né, de espaço, de fala e tudo isso. Então, por isso, naquela época, eles colocaram esse nome, União de Moços Presbiterianos, ali em 1936. Em 1938, o nosso primeiro secretário, foi criada a Secretaria-Geral de Mocidade, sendo o nosso primeiro secretário o reverendo Benjamin Moraes. E aqui um parênteses, nós só sabemos disso porque teve ata naquela época, porque alguém escreveu. Então, daqui a 20 anos, vão ler as atas do sínodo, da Confederação Sinodal São Paulo, da tua mocidade, da tua federação. Não é? Por isso é importante o primeiro secretário. Né? Então, o reverendo Benjamin Moraes foi o nosso primeiro secretário nacional e hoje é o presbítero Alexandre Almeida. Ele está em Brasília agora, ele é o novo diretor do Colégio Brasília, e ele é o nosso secretário nacional. Em 1960, a mocidade presbiteriana cresceu, a Confederação da Mocidade Presbiteriana esteve em todos os estados onde existiam UMPs organizadas, colaborou na criação de federações presbiteriais, publicou o jornal Mocidade e realizou mais 4 congressos nacionais, até que, em 1960, foi extinta a CMP, a antiga CMP, que hoje é CNM, e desativado o seu jornal. O Supremo Concílio decidiu o seguinte, o MP nacional, vocês não vão mais trabalhar. Sabe por quê? A gente está falando de 1960, quem é bom de história aqui sabe o que estava acontecendo no país nessa época. Naquela época, o jornal presbiteriano era o WhatsApp da época. Né? O jornal tinha um alcance muito grande. A liderança da época começou a publicar artigos e matérias falando sobre comunismo, sobre liberalismo e tantas outras questões que não são compatíveis com as Escrituras. Por falta de submissão ao Supremo Concílio, a CNM, na época a CMP, foi extinta. Então, aqui fica claro a importância de sermos submissos aos nossos conselhos, presbitérios, sínodo e Supremo Concílio, desde que os mesmos sigam fiéis à palavra do Senhor. Então, precisamos tomar muito cuidado. O jovem é muito rebelde, né? Muito progressista, tem que tomar muito cuidado. Tem que se atentar muito com o que falamos, com o que publicamos e ser submissos àqueles que estão nos liderando. E a região de vocês faz parte dessa história, porque o escritório era na Igreja da Lapa. Tinham algumas salas lá que eram o escritório da UMP nacional da época. E o problema foi tão grande que os jovens não queriam nem entregar os materiais em que o Supremo Conselho tinha solicitado. Foi usado, segundo o reverendo Enos, foi usado força policial na época para entrarem na sala e pregarem os arquivos. Então, olha o cuidado que devemos ter. Né?
Então, em 1960, acabaram com o trabalho da UMP pela falta de obediência. E aí, em 1986, foi o retorno. A juventude presbiteriana ficou triste, tirou o pé do acelerador, mas não se acabou. Em diversos pontos do Brasil, houve real crescimento. Foram organizadas confederações sinodais em todo o Brasil, e em 1986, depois de 26 longos anos de trabalho e grandes lutas, foi reorganizada, capitaneados por sinodais do Rio de Janeiro, a Confederação, recebendo um novo nome, Confederação Nacional de Mocidade, que foi eleito o presbítero Nailton na época. Ele é do leste de Minas, hoje ele é vereador lá da cidade. Então, em 1986, voltou o trabalho da Confederação Nacional de Mocidade. Então, esse é um trecho da nossa história. No Congresso da Nacional, em 2018, foram decididos alguns pontos para ficar ainda claro a missão da UMP. Tá? Então, como nós falamos de valores, a UMP é uma sociedade da igreja, uma sociedade interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, que reconhece as Sagradas Escrituras como a única regra infalível de fé e prática, como expressa em seus símbolos de fé. Nós, enquanto liderança, precisamos conhecer os nossos símbolos de fé. E hoje está tão fácil, você consegue e-books dos nossos símbolos, você consegue na nossa editora o material físico. Então, nós precisamos conhecer, além das Escrituras, os símbolos de fé. Tem uma palestra do reverendo Weber, que ele diz que tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender os símbolos de fé, acham que é um absurdo a gente ter símbolos de fé, porque eles acham, muitos entendem que isso acaba substituindo a Bíblia, sendo que é uma visão muito errada, sendo que é um material de apoio à leitura das Escrituras. Através dos símbolos de fé, nós conseguimos entender muitos pontos e nos ajudam em muitas respostas nos dias de hoje. Muitas das perguntas que nos fazem, às vezes nós gaguejamos, tem resposta aos nossos símbolos de fé. Às vezes nós não temos na ponta da língua porque não lemos. Então, a ponto de fidelidade é isso, estrutura. A UMP, como sociedade da igreja, sociedade interna da Igreja Presbiteriana no Brasil, adota a sua forma federativa de governo e gestão. Então, a UMP tem uma estrutura federativa. Assim como a nossa igreja ela é federativa, tem a igreja com seu conselho, o presbitério, o sínodo do Supremo Concílio. Assim funciona a UMP, mocidade local, a federação, a confederação nacional, a confederação sinodal e a confederação nacional. Por isso que é muito triste quando a gente escuta lideranças e pastores por aí argumentando que não apoiam o UMP, que não apoiam a sociedade interna, que não apoiam essa estrutura de trabalho. É triste, não é? Sendo que ele ninguém obrigou ele a ser pastor presbiteriano. Tem a renovada, tem a conservadora, tem a independente, né? Mas se ele está na IPB, é o mínimo que ele deveria era apoiar esse tipo de trabalho. Então, por isso é muito triste quando nós escutamos por aí liderança que não apoia a nossa estrutura. Piedade, a UMP cultiva a prática devocional, meditação nas Sagradas Escrituras, dedicação à oração e prática das boas obras. A gente vai se aprofundar sobre esse ponto de piedade mais para frente também. Como é que anda a nossa devocional enquanto líderes? Já pararam para pensar que a sua vida devocional pode impactar na vida devocional dos seus liderados? A sua vida devocional enquanto líder impacta na vida devocional dos seus liderados. Quer ver um exemplo disso? Às vezes, você reclama muito sobre a sua mocidade. Faço programação, ninguém aparece. Eu mando mensagem no grupo, ninguém responde. Eu mando uma enquete lá para saber qual lanche eles vão querer, ninguém responde. E qual foi a última vez que você orou pela sua mocidade? Você colocou o joelho no chão pela sua mocidade? Que você orou um por um. Sua igreja tem quantos jovens? 10, 15, 20, 50? Quantas vezes você orou um por um? A sua leitura mesmo das Escrituras, como é que anda a sua leitura, sua vida devocional, sua vida de oração? Talvez seja uma pergunta clichê, mas como é que anda? Martinho Lutero, salvo engano, ele acordava 2 horas antes para orar. Quanto tempo nós temos dedicado à nossa vida de piedade? Então, e aqui é um ponto interessante, os nossos jovens hoje estão tendo acesso a muito conteúdo reformado, né, o que é muito bom. Mas a gente vê muito jovem arrogante, e é perigoso. Tem muito jovem que conhece mais de Calvino do que de Jesus. Isso é perigoso. Então, quando nós estudamos toda a história da reforma, quando nós estudamos tudo que aconteceu até aqui, isso tem que nos tornar pessoas mais piedosas, pessoas mais próximas do Senhor, mais parecidas com Ele, não pessoas arrogantes. Então, precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida de piedade. Evangelização. O UMP se dispõe a evangelizar e discipular por meio de pregação genuína do Evangelho. Normalmente, no começo do ano, no final do ano, projetando o ano seguinte, vocês se reúnem
para organizar a programação, a agenda, né, o planejamento do próximo ano. Qual foi a última vez em que o evangelismo estava no planejamento da tua mocidade local? Que vocês falaram, em maio, em setembro, em dezembro, nós vamos fazer um trabalho evangelístico, em parceria com a SAF, com a UPH, com a UPA, com a UCP. Crianças evangelizam, não esquecem disso. Então, qual foi a última vez que nós montamos o nosso planejamento pensando em evangelização? Tá? Então, em 2018, isso foi muito discutido para deixar ainda mais claro quais são as missões da UMP. A gente vai falar sobre isso também, mas a UMP não é uma organizadora de eventos, né? Não é uma promotora de eventos. O nosso maior foco tem que ser as pessoas, tem que ser os jovens mesmo. Então, por isso, nós precisamos nos preocupar também com ações evangelísticas. Tá? Aqui é uma estrutura, eu não sou muito bom, o Matheus, que é o nosso secretário de marketing, já pedi para ele, mas eu vou reforçar, ele não mandou ainda. Essa é a estrutura, para ficar ainda mais clara, a nossa estrutura federativa, tá? As mocidades locais, a união das mocidades. Aí eu tenho as federações, certo? A união das federações, eu tenho a Confederação Sinodal, e a união de todas as confederações sinodais do Brasil, eu tenho a Confederação Nacional de Mocidade. Tá? Então, mais ou menos essa é a estrutura, assim como a nossa igreja local, presbitério, sínodo, Supremo Concílio. Tá? Então, as sociedades internas acompanham. Alguns pontos sobre o nosso guia também, o que ele diz sobre sociedades internas. Sociedades internas na Igreja Presbiteriana, ela é também conhecida como forças de integração. Então, chegou um jovem visitante. Quem é que vai cumprimentar esse jovem? Tem igreja, tem mocidade, tem cartão de visita, onde tem lá todas as redes sociais da mocidade, tem o telefone do pessoal da diretoria, o telefone do presidente. Então, assim que acaba o culto, você não vai falar sobre a programação da semana. Você não vai bater o papo sobre o jogo que alguém ganhou ou perdeu. Você vai lá receber o visitante. Quando tem alguma programação a ser organizada, as sociedades internas têm que ter uma preocupação muito grande com programações mais informais. Exatamente com essa preocupação. É uma força de integração. Culto é bênção, mas às vezes a gente vai olhar a programação de mocidade, tem 4 cultos durante o ano, culto de abertura, culto de aniversário, algum DJP e o culto de encerramento. Não, mas visita na casa dos jovens. Não, a gente fez 4 cultos. Qual foi a última vez que as meninas organizaram uma noite do pijama, por exemplo? Até já brinquei com a Lívia, nós somos casados há 4 anos. Então, quando quiser fazer uma noite das meninas, eu vou dormir na casa dos meus pais, não tem problema, traz as meninas para cá. Né? Só não quebrem nada. Mas tem a noite das meninas. Sabe, não é no culto de aniversário, no DJP, onde uma menina vai chegar e uma outra colega, outra amiga da igreja, e vai compartilhar alguma coisa que ela está sofrendo. São nesses encontros mais informais. Os meninos, à noite, né, do bolinha aí, um videogame. Eu ia falar futebol, mas a rapaziada não joga mais bola. Né? Então, um videogame que seja, qualquer outra desculpa que seja para unir os homens. Não é? Poxa, vocês acham que é numa programação como essa que um jovem vai falar que está tendo algum problema com pornografia? Isso afeta tanto o homem quanto a mulher. Né? Mas a gente sabe que afeta muito mais os homens. É numa programação como essa que os homens vão procurar o Diogo para falar sobre isso? Não é. É numa programação mais informal. Então, nós precisamos ter isso em mente, força de integração. A tua mocidade local está integrando jovens? O Luiz vai casar daqui a pouco. Não é? Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, enfim, ele vai casar. E ele vai convidar pessoas para serem padrinhos. Quantas dessas pessoas são amigos da igreja? Eu tive o privilégio de todos os meus padrinhos serem meus amigos da igreja. Não quer dizer que eu tenho que ter amigos, que eu não posso ter amigos fora da igreja. Você deve ter amigos fora da igreja. Mas os seus melhores amigos, aqueles com quem vocês compartilham as lutas do dia a dia. Vou fazer um top 5 dos seus melhores amigos. Quantos estão na igreja? A tua mocidade local, quantos são teus amigos? E essas programações mais informais é que vai nos aproximar. É que vai fazer com que eu conheça mais o Luiz. Tá? Então, nós precisamos sempre lembrar disso. Sociedades internas têm a missão de ser uma força de integração. E aqui alguns pontos que o nosso guia também traz. São forças de integração da IPB, igrejas, congregações, campos da JMN e Junta de Missões Nacionais podem organizar as sociedades internas. Por isso que vocês já viram muito por aí algumas mocidades que são mais velhas que a igreja, porque foram organizadas no tempo de congregação.
E é muito importante quando a congregação tem suas sociedades internas organizadas. Ajuda muito nesse trabalho para que se organize como igreja local. É missão da sociedade cooperar com a igreja no serviço a Deus e ao próximo. A gente vai falar sobre isso mais para frente. A cooperação se dará por meio de ações espirituais, evangelísticas, missionárias, culturais, artísticas, sociais, desportivas. A gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Aqui alguns pontos para ficar ainda claro sobre a importância das sociedades internas. Fazem parte da estrutura da IPB. A Constituição atual tem como pressuposto o trabalho das sociedades internas da igreja local. Está na nossa Constituição. Por isso que eu reforço, é muito triste quando a gente tem liderança da nossa igreja que não apoia o trabalho das sociedades internas. Às vezes não, acontece de não apoiar a UMP, a UPA, a UCP, a UPH, mas SAF eles não conseguem. Né? Toda igreja que vocês forem vai ter SAF. Né? A SAF é guerreira. São escolas de líderes. Grande parte dos oficiais de hoje foram treinados nas sociedades internas. Lá eles aprendem a liderar, fazer atas, participar de discussões conciliares. Diogo, quando tiver faltando uns 10 minutos, você me dá um joinha aí. Grandes pastores hoje, presbíteros, foram presidentes de sociedades internas, participaram de diretorias de sociedades locais. Hoje, certamente, no meu ambiente de trabalho, toda essa parte de liderança eu aprendi na igreja. Quando eu vejo a UCP apresentando um trabalho, eu fico imaginando assim, que dificuldade essa criança vai ter de apresentar um TCC na faculdade daqui a uns anos. Né? Às vezes tem pessoa que vai apresentar um TCC e né, tem vergonha, tem tudo. Essa criança está fazendo jogral e cantata desde 5 anos, 6 anos na igreja, se tiver com 18, vai ser tranquilo para ela apresentar um TCC. Então, sociedades internas são verdadeiras escolas de líderes, tá? Nos ajudam, principalmente em discussões conciliares. Nós aprendemos muita coisa quando temos plenárias, reuniões de diretoria. Quando você vai conduzir uma reunião no seu trabalho, você vai lembrar de muita coisa que você aprendeu e a forma que você conduziu dentro da igreja. Tá? Então, nos ajuda bastante. Propicia a integração dos membros das igrejas. Como o nosso sistema é federativo, as sociedades internas, por meio das federações e confederações, possibilitam a integração entre membros de igrejas do presbitério sínodo de todo o Brasil. Então, esse é um ponto muito fantástico da nossa estrutura, possibilita esse intercâmbio. Isso daqui é um resultado de um trabalho de sociedade interna, que tem jovens de diversas igrejas. E tem outra questão também. Eu conheci a minha esposa no Acampa Dentro. O Luiz conheceu a sua namorada onde? O acampamento. Então, onde você vai conhecer o seu varão, a sua varoa? Não é no mundão, não é lá fora, é em programações. Né? Então, por isso que é tão importante o trabalho federativo. Quando nós pensamos em programação como essa, o acampamento, Acampa Dentro, Dia do Jovem Presbiteriano, qualquer que seja, ele tem essa facilidade de integrar os jovens e nos aproximarmos. Por isso que é muito triste quando a gente vê igrejas isoladas, porque o pastor, o conselho não apoia o trabalho da UMP. Então, tem programação lá, a gente escuta pastores e fala, vocês não vão. Não, eu não apoio, vocês não vão. Então, não tem essa integração, não tem essa aproximação. Então, por isso, esse é um dos pontos muito positivos, é um resultado desse trabalho federativo, né, essa integração entre os jovens. As sociedades internas, quando bem organizadas, bem lideradas e bem submissas aos concílios superiores, são uma bênção na vida da igreja presbiteriana no Brasil. Então, precisamos tomar esse cuidado, tá? Não querer bancar a sociedade rebelde aí. Precisamos ser submissos ao nosso conselho. Se o pastor, se o presidente do presbitério, se o presidente do sino, se o presidente do Supremo Concílio deu alguma negativa, falou que não é para fazer, que assim seja feito. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, tá? De sermos submissos aos nossos concílios superiores. Aqui alguns pontos, eu vou resumir aqui os principais pontos sobre o nosso guia, tá? O GTSI, como comentamos há pouco, o Guia de Trabalho das Sociedades Internas. O guia auxilia na organização e gerência da sociedade interna. É dividido em parte comum e parte específica. A parte comum, todas as sociedades utilizam, as 5. Tá? Parte específica, tem algumas situações que a SAF trata de forma diferente da mocidade, que a UCP trata de forma diferente da UPA. Então, tem a parte comum, que todas as sociedades aplicam, e partes específicas para cada sociedade. As sociedades locais devem ser organizadas pelo Conselho da Igreja. Aqui é o pessoal das federações. Tem muita federação que fala, poxa, lá não tem mocidade organizada. Eu vou lá organizar aquela mocidade. Não é assim que funciona.
Quem organiza é o conselho da igreja. E quem faz essa ponte com o conselho da igreja é o secretário presbiterial. É ele que tem essa responsabilidade. Então, quem organiza o conselho na igreja local é o conselho da igreja. Cada sociedade obedece uma faixa etária, a gente já vai comentar daqui a pouco também. A sociedade possui um conselheiro indicado. Então, da mesma forma isso acontece muito, mas na federação e na confederação sinodal, indicação de até 3 nomes para serem secretários de causas, né? Secretários presbiteriais ou secretários sinodais. Na local também pode funcionar, você pode mandar uma carta para o conselho, indicando ali 2, 3 nomes. O conselho é obrigado a escolher um desses 3? Não. Mas ali o conselho já vai ter um norte, já vai ter ali uma lista de 3 nomes que os jovens ali entendem que pode ser um bom conselheiro ou uma boa conselheira no trabalho da sociedade interna. Então, pode indicar, sim, nomes ao conselho, ao presbitério, ao sínodo do Supremo Concílio. A sociedade deve possuir um fluxo financeiro, então a importância de organizar bem os documentos desde janeiro, desde fevereiro, tirem cópia de tudo, aquele papelzinho amarelo perde, né, fácil ali o que é impresso, então tira a cópia, planilha tudo, para que no final do ano se apresente um bom relatório, e com lucro, né, se assim for. Então, precisamos tomar muito cuidado na hora de organizar o fluxo financeiro. Da mesma forma, o livro de registro de atos. Tem regiões em que, se a gente perguntar como é que anda o registro de atos das federações, das locais é mais fácil, né? O conselho segue mais à risca ali. Só que tem presbitérios e sínodos que não tem livros mais das sociedades internas de registro de atos, né? Se perde a história. Hoje tem Facebook, tem Instagram, que pode nos ajudar a lembrar de fotos, mas os registros, infelizmente, estão se perdendo por essa falta de cuidado. Então, precisamos nos atentar muito sobre o registro de atos. Tá? A história na igreja presbiteriana é contada através das atas também. Tá? Então, aqui é a divisão das idades, a UCP de 6 a 11 anos, a UPA de 12 a 18, a UMP de 19 a 35 e a SAF a partir de 18 anos. Parágrafo 1º. As federações etárias são ponto de referência e adaptáveis às realidades locais ou regionais, a critério do conselho da igreja ou do presbitério, enquanto não houver as sociedades ou federações específicas organizadas. Né? Ponto mais curioso, e poucas pessoas sabiam disso, ou sabem disso, que a partir de 18 anos você já pode passar ou para o PH. Tá? Mas o reforço que a gente tem dado, né? Vive um momento da mocidade de vocês. Tem um entendimento também, algumas senhoras, casou, tem que ir para a SAF. Não é bem assim. Né? Lá na igreja mesmo tem esse movimento, querem levar a Lívia para qualquer curso para a SAF. Né? Poxa, ela tem 24 anos. Né? Então, tem essa questão, e aí conversando com o pessoal que fez, né, esse guia ele é uma consequência do antigo MUSE, que é o Manual Unificado das Sociedades Internas, isso é muito mais antigo, porque tem alguns jovens que é dele, ele tem um espírito de 60 anos, ele não quer ficar andando para lá e para cá. Então, ele quer ir para o PH, o jovem quer ir para a SAF e está tudo bem, não é? Se tivesse a oportunidade de colaborar com o trabalho lá. Mas por isso que tem essa possibilidade. Tá? E ali deixa bem claro, são adaptáveis conforme a questões locais, sempre a decisão está sobre o conselho da igreja ou o presbitério. Por exemplo, Pablo, eu tenho 4 jovens na minha mocidade, e a gente faz diretoria com 3 pessoas, que é o presidente, o secretário e o tesoureiro. Só que 2 ali vão fazer 36 anos. Eles vão ter que sair da UMP, se eles vão sair da UMP, vai acabar com o trabalho, porque o guia diz que até o 35. Se o conselho analisar a questão e falar não tem problema, pode seguir na mocidade, está tudo certo. Ninguém vai levar para o STF essa questão. Não é? Então, está tudo certo. Então, o conselho, o presbitério, analisando questões locais, pode determinar, sim, sobre essa questão das idades. Tá? Às vezes, o pessoal causa muita polêmica sobre isso. Isso daqui é para nos ajudar, tá? Sobre a divisão, sobre ter um grupo de jovens, de adolescentes, crianças, homens, mulheres. Então, isso aqui é para facilitar e não para causar discussão. Tá? Aqui fala sobre as diretorias, a gente já vai entrar em alguns pontos mais técnicos. Tá? Artigo 14, são atribuições da diretoria. A. Elaborar planos para a sociedade, cuidar da sua execução, liderando os demais sócios na busca dos objetivos traçados e no cumprimento da missão que lhe é proposta, primando pela manutenção e comunhão entre os sócios.
Nomear e demitir secretários de atividades, bem como acompanhar seu trabalho. Secretários de atividade. Mocidade local pode ter também. Você pode nomear um jovem como secretário de missões e evangelismo. Esse secretário de missões e evangelismo pode ter contato com a PMT. E toda vez que tiver qualquer novidade na PMT, é esse jovem que vai trazer para a mocidade local. Então, secretário de esporte, secretário de cultura, secretário espiritual, secretário de comunicação e marketing. Você coloca todo mundo para trabalhar lá na igreja local, né? Então, tem como organizar a turma nesse sentido. C, nomear comissões e acompanhar o seu trabalho. E D, convocar plenárias e outras reuniões através do presidente. Nosso UMP. Eu enxergo tranquilamente que a UMP é o braço forte da igreja. Normalmente, quando a gente vê uma igreja que tem uma mocidade muito forte, a gente pode ter certeza, a igreja está muito bem atuante, uma igreja que tem uma mocidade ali, que está contribuindo muito com o trabalho. Então, não esse braço aqui, não é alguém que é forte aqui. Um braço forte, aquele que ajuda muito o trabalho da igreja. Sabe que a alegria, vocês imaginam a alegria que dá para o pastor, ele olhar para a mocidade dele, poder contar com a mocidade dele? Vai ter um trabalho evangelístico, vai ter uma reforma, uma construção. Ele pode olhar para a mocidade dele e falar, eu posso contar com os meus jovens. O pastor vai ter um trabalho, nós somos jovens do Senhor. E chamar meu jovem, esquece, não vai vir ninguém. Não é? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Se a mocidade está sendo um braço forte na igreja local. E aqui 3 pontos. Cooperar com a igreja em seu objetivo de servir a Deus e ao próximo, em todas as suas atividades, e promover a plena integração de seus membros. Por exemplo, como eu falei, a gente vai falar muito olhando para a mocidade local. A SAF, por exemplo, vai fazer o culto da primavera. Aí vai fazer o banner, por exemplo. Aí o banner, você viu lá, esse banner foi feito no Paint aqui, né? Foi feito ali no Word, se duvidar. Poxa, hoje tem jovens que são pós-graduados em Canva, né? Tem jovens aí que conhecem muito bem um Canva. Dona Ana, eu posso fazer o cartaz dessa programação de vocês? Eu posso ajudar vocês? Dona Ana vai ficar feliz da vida, receber aquele cartaz rosa, cheio de flores e tudo mais. Não é? Então, é ter essa parceria com as demais sociedades internas. O conselho, normalmente, no final do ano, no começo do ano, eles analisam toda a membresia da igreja e eles vão escolher os professores de escola dominical, por exemplo. Se eles olharem para a tua mocidade local, será que eles vão enxergar jovens que estão aptos a serem professores de escola dominical? Vamos falar dos homens. Os homens são os oficiais da igreja. Vamos imaginar que daqui a pouco a sua igreja vai ter ali a candidatura ao presbiterato. Será que pode olhar para a mocidade e ver homens que estão aptos a serem presbíteros? Ver homens que estão aptos a serem diáconos? Não é? Então, é esse tipo de cuidado, esse tipo de preocupação que devemos ter quando a gente fala de servir a igreja. Como a gente já falou sobre a plena integração, né? Buscar essa aproximação. Quando tiver um culto, uma programação da UPH, não é a programação só da UPH, muitos pastores falam isso. O meu pastor ele cobra a igreja muito sobre isso. Poxa, a programação da UPH, participe a mocidade também, colabore com o trabalho, e assim por diante. Né? A cooperação se dará por meio de ações espirituais, evangelísticas, missionárias, culturais, artísticas, sociais e desportivas. Vamos lá, vigília. Qual foi a última vez que vocês organizaram uma vigília? É aquela vigília raiz, não aquela vigília que acaba meia-noite. A nossa federação teve há pouco tempo. Acabou 5 da manhã, 6 da manhã? 6 da manhã. Qual foi a última vez que a mocidade organizou? Não foi a UPH, não foi a SAF, foi a mocidade que organizou. Então, tem várias opções espirituais, como uma vigília evangelística. Qual foi a última vez que vocês evangelizaram a rua da igreja? Às vezes, tem vizinhos lá que moram há 10 anos e não conhecem, não sabem nem o nome do pastor daquela igreja. E não é bater na porta lá e querer empurrar a Bíblia de Genebra, não é nesse sentido. O nosso seminário, o JMC, tem um questionário que é fantástico. Eu gosto muito do questionário que os seminaristas lá utilizam para fazer evangelismo. É um questionário onde eles associam os 10 mandamentos e a visão sobre a volta de Cristo. É muito legal. Então, tem perguntas lá que você pergunta, você não usa exatamente as palavras dos 10 mandamentos, mas a cada resposta você consegue associar os 10 mandamentos. Depois eu posso mandar para o Diogo. É um material muito rico que nos ajuda. É como se fosse uma pesquisa religiosa. Você pode fazer uma pesquisa religiosa na rua da igreja. E, a partir daí,
você pega o nome da pessoa, você pega o telefone da pessoa. A mocidade pode organizar isso. Missionária, certamente no presbitério de vocês, pode ter alguma congregação, ou até um ponto de pregação que está começando o trabalho, ou já está trabalhando há bastante tempo, está tendo alguma dificuldade. A federação, a mocidade local, por que não projeta um trabalho lá? Às vezes o pessoal acha que eu tenho que ir para a Arábia, eu tenho que ir para a África do Sul para fazer trabalho missionário. Não, na sua região lá tem congregação precisando de ajuda. E aqui tem jovens, advogados, engenheiros, enfermeiros, médicos, contadores, administradores e tantas outras profissões. Por que não fazer, no site da Nacional tem um projeto que chama DJE, o Dia do Jovem Evangelista, que é o dia inteiro de atendimento gratuito a comunidades. Então, por exemplo, pega uma tenda, aquela 3x3, não é caro para alugar, você coloca lá 5 tendas. Ali tem aferição de pressão, ali tem orientação jurídica, ali tem orientação de higiene bucal. É o dia inteiro prestando ações gratuitas ali em determinada região, próxima da congregação. Então, todo o material evangelístico, você pode ter o endereço da congregação. O pastor, evangelista, quem estiver lá vai ficar feliz da vida, essa mocidade, se colocar à disposição. A PECOM, quem aqui conhece a PECOM? Levanta a mão, por gentileza. A maioria. A PECOM é a Agência Presbiteriana de Evangelismo e Comunicação. Eles mandam para cada igreja 1000 livretos. É um material fantástico, foi desenvolvido quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil e ficou. É um livreto pequenininho, eles chamam de mini-bíblia, eu não acho muito legal, mas é um livreto pequenininho, onde lá fala de amor, sexo, drogas, dinheiro e tantos assuntos do dia a dia, e quais versículos, o que nós podemos entender sobre cada assunto. Um livreto pequenininho, deve ter 25 páginas. Eles mandam 1000 para cada igreja. Sabe o custo? O frete. Lá a gente pagou R$50 e chegou 1000 livretos para a gente lá. É um material que pode ajudar a tua igreja, pode ajudar a mocidade nesse trabalho evangelístico. Então, missionário, culturais, né? Tem muita mocidade fazendo clube do livro, discutindo livros. Né? Nós temos uma editora, para quem não sabe. Né? A Igreja Presbiteriana tem uma editora, Editora Cultura Cristã. Lá tem livros fantásticos. Então, poxa, o MP compra o livro e faz um clube do estudo. Né? Uma vez por semana, discute ali capítulos por capítulos. Né? Tem como fazer isso. Artísticas, sociais, desportivas, né? Todo mundo tem noção. Desportivas é um pouco mais difícil. Antigamente tinha muito campeonato de futebol, tinha muito campeonato de vôlei. Né? Hoje o pessoal não joga muito. Mas tem... Vejam que são oportunidades, são formas da gente integrar, são formas da gente unir os nossos jovens em servir ao Senhor. E, por último, anunciar o reino de Deus, educar para a vivência cristã e assistir o ser humano em todas as suas necessidades. Ou seja, nós precisamos pensar em ações focadas nas pessoas. Quer ver uma junta diaconal ficar feliz da vida? Quando tiver uma entrega de cesta básica, quando tiver um trabalho social, o presidente da mocidade falar: Senhor João, a gente vai lá ajudar o senhor nesse trabalho de manutenção, nesse trabalho social. A junta diaconal, imagina a junta diaconal saindo para fazer um trabalho com 10 jovens ali envolvidos. Não é? Então, nós precisamos pensar em trabalho, pensando no anúncio sobre o reino, sobre a educação da vivência cristã e assistir o ser humano em todas as suas necessidades. Por isso que, ao final, o que é mais importante no trabalho das sociedades internas? Cuidar de pessoas. Tá? Cuidar de pessoas. Então, cuidado com megas programações. O principal de uma sociedade interna não foi, não deve ser e nunca será a quantidade de programações ou eventos que ela realiza, mas sim como seus sócios têm cuidado um dos outros. Tá? Então, tem muita diretoria que vai ser, como a gente falou no início, vai montar um planejamento, monta ali evento, tem 10 eventos no ano, não tem uma visita no lar. Tem uma visita no jovem que parou... E a gente está vindo de uma pandemia. Muitos já chamam um período pós-pandêmico. A gente sabe que muitos jovens se afastaram, infelizmente. E, poxa, por que não marca uma visita lá na casa desse jovem? A ideia lá não é fazer um culto lá, né? Ter um momento de adoração, confissão de pecados, né? Ou até... enfim, a ideia de uma visita é a ideia de um pequeno grupo. Tá? É 20 minutos ali, é 30 minutos. E, a partir dali, a gente consegue ter esse momento de comunhão, esse momento de integração. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Aí, uma vez, teve uma jovem que falou o seguinte: Pablo, todo domingo,
a mocidade local, todos da diretoria têm um papel impresso com o nome de todos da diretoria, todos os sócios, que fica colado fica colado no quarto de cada um, na parede, na porta, na geladeira, fica colado. No domingo, pós-culto, todo mundo chega em casa, faz um check e verifica quem faltou. Quem faltou na segunda, eles revezam, pessoas da diretoria mandam mensagem e ligam para essas pessoas que faltaram. Toda segunda-feira eles fazem isso. Quem aqui vem da igreja pentecostal, falta o domingo para você ver. Na segunda, está o grupo de varão, lá, o grupo de varoas, segunda à noite. Lá. Irmão, o que aconteceu? Onde você estava? Sentimos a sua falta. Então, precisamos pensar nisso enquanto jovens, enquanto um líder jovem. O maior objetivo da UMP é cuidar de pessoas. Então, precisamos ter muito cuidado com isso, de fato. E aqui, já para finalizar, você conhece bem a sua sociedade interna? Eu costumo usar esse exemplo, a gente já vai finalizar. Eu costumo usar esse exemplo para a gente entender ainda mais a importância de conhecer a nossa sociedade interna. E por quê? Vamos lá. Associe a mocidade de vocês com algum animal. Que animal a sua mocidade seria? Pega as características da tua mocidade local e associa ela com um animal. Já surgiu uma tartaruga. Por que uma tartaruga? A mocidade devagar. Já fez uma análise. Bicho preguiça. Esses são os clássicos, né? Mico-leão. Por que mico-leão? Está enchindo. Teve uma vez que um jovem falou assim, minha mocidade é um urso. Falou, poxa, é grande, é forte? Não, cara, vive dormindo, só sai para comer e depois volta a dormir. Ou seja, se não tiver um lanche, se não tiver nada, a mocidade não aparece. Apesar de ser uma brincadeira, qual a importância de fazer isso? A gente precisa fazer uma análise, um diagnóstico na nossa mocidade, antes de projetar, antes de realizar qualquer planejamento. Às vezes, nós queremos fazer programações porque a mocidade A fez, que a mocidade W fez. Eu acho que na minha também vai dar certo. Você precisa conhecer a sua mocidade, saber o que realmente, quais trabalhos lá serão necessários e que alcançarão as expectativas com esses trabalhos. Teve uma mocidade uma vez que falou assim, a gente não vai ter culto de abertura, não vai ter DJP, não vai ter nada, só vai ter culto de oração. O ano inteiro, todo domingo, uns 30 minutos antes da escola dominical, a mocidade se reunia. Era a única programação do ano, culto de oração. Por quê? Era uma mocidade que tinha uma quantidade de membros pequena, 5 sócios, só que no ano corrente subiu 10 da UPA. Imagina 10 da UPA chegando com tudo. Só que foram todos, já estavam na universidade, então passaram pelo período de vestibular e tudo isso. Então, os 10 que chegaram na UMP já iniciaram a vida universitária. E todos esfriaram. Todos se afastaram da igreja, os 10. E aí a diretoria eleita falou, olha, a gente tem que orar. Não tem outra opção. A gente pode fazer diversos trabalhos, mas se a gente não orar, a gente não vai conseguir. Todos sabem a luta que um jovem, com um adolescente passa no campo universitário. Então, eles fizeram um ano inteiro em oração por essa situação. E aí a moça, na época, falou que foi assim, fantástico o que aconteceu no dia seguinte. Falou assim, dos 10, 8 voltaram, ficaram firmes, 2, infelizmente, não voltaram. Mas por quê? Eles analisaram, eles fizeram esse diagnóstico. Quando você vai fazer um exame, o médico, antes de receitar qualquer coisa, ele vai fazer uma análise, ele vai fazer um diagnóstico. Então, assim, deve funcionar na nossa mocidade local. Tá? Pessoal, para finalizar, eu sei que trabalhar com jovens não é fácil, é muito difícil, mas é muito difícil. Eu sempre gosto de lembrar do exemplo de Pedro. Pedro assim, é um cara fantástico para a gente estudar, é um cara que teve seus altos e baixos. E se a gente olhar as causas que fez Pedro cair, são causas que fazem os jovens caírem também hoje. Tá? Então, são 7 pontos aqui que eu separei. Imagina vocês um jovem que tem esse perfil. Tá? Exagerada confiança em si mesmo, considerou-se melhor do que os outros, foi incapaz de orar e vigiar na hora crucial da vida, perdeu o controle emocional, seguiu a Jesus de longe, assentou na roda dos escarnecedores, negou a Jesus 3 vezes. Então, esse foi Pedro. Certamente, se vocês... Vamos pensar, vamos ser sinceros, se eu tenho um amigo Pedro com essas características, eu acho que eu já tinha desistido dele. Eu já tinha bloqueado ele no WhatsApp, eu já tinha silenciado ele no Instagram. Eu tenho mais paciência de ser amigo de Pedro.
Olha esse camarada, olha como era difícil o trato com ele. A gente sabe que Jesus não desistiu de Pedro, da mesma forma que Jesus não desistiu de nós. E olhem quem foi Pedro, um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus. Assumiu a liderança do grupo apostólico antes e depois de Pentecostes. Recebeu poder para realizar grandes milagres. Primeiro apóstolo a pregar aos gentios. Esse foi Pedro. Então, certamente, na sua mocidade, tem alguns Pedros. Às vezes, tem muitos Pedros. Tá? Pensem em Cristo. Ele, de fato, é a nossa referência. Ele, de fato, tem que ser o nosso norte quando a gente tiver que tratar com os próximos. Não é fácil trabalhar com a mocidade, mas nós também não somos fáceis. Então, que a gente sempre lembre de Pedro. Quando qualquer problema que você tiver, eu mando mensagem e ele não me responde. Eu descobri que ele me silenciou no Instagram. Está tudo bem. Lembre que Jesus teve muita paciência com Pedro. E ser cristão é ser representante de Cristo. Tem uma música, eu esqueci o nome dela agora, acho que é da Amanda Rodrigues, sobre ele, que diz o seguinte, não é uma música congregacional, mas você pode ouvir no seu Spotify. Quando eu digo que eu sou cristão, será que eu tenho convicção do que isso quer dizer? Quando te perguntam na faculdade, no trabalho, eu sou cristão, sabe o peso que isso tem? Então, nós, enquanto jovens, enquanto líderes, precisamos tomar cuidado com a nossa vida devocional, com a nossa vida de oração, com o nosso testemunho, porque isso impacta em muito na nossa liderança. Que Deus nos ajude. Oremos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por essa tarde, obrigado por essa oportunidade e obrigado por esses irmãos, ó Pai, que poderiam estar em tantos lugares, ó Pai, mas eles sabem da responsabilidade que eles têm em suas mãos, a responsabilidade, ó Pai, de liderar, de cuidar, ó Pai, de parte do Teu povo. Estão aqui, ó Pai, para refletir, ó Pai, para aprender, ó Pai, para lembrar, ó Pai, de muitas lições, de muitos ensinamentos, ó Pai, que aprendemos com o Senhor sobre liderança, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a colocar tudo isso em prática, ó Pai, a rever todas as ações quando necessário, ó Pai, recalcular a rota, ó Pai, sempre que necessário, mas nunca esquecer, ó Pai, nunca esquecer do Senhor, nunca esquecer dos Teus ensinamentos e servir da melhor forma possível, ó Pai. Pois sabemos que o nosso tempo é breve, sabemos que o Senhor pode voltar a qualquer momento, pode voltar antes dessa programação acabar, ó Pai. E precisamos, ó Pai, estar prontos, precisamos servir ao Senhor com excelência, ó Pai, como jovens líderes. Ajude, ó Pai, cada um que aqui está, aqueles que por algum motivo, ó Pai, não estão conosco também nessa tarde. Continue abençoando, ó Pai, o restante do evento, ó Pai, os demais irmãos, ó Pai, que falarão. Continue, ó Pai, abençoando a Confederação Sinodal São Paulo, ó Pai, suas federações, suas mocidades locais. Continue abençoando, ó Pai, o trabalho da mocidade presbiteriana da IPB, ó Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.